Olá, que alegria receber você aqui e hoje nós vamos começar uma nova série no nosso canal, isso mesmo, Manual da Vida. Olha que imagem bonita a gente preparou para você, espero que ela seja inspirativa, que ela desperte em você todos os sentidos aí daquilo que Deus vai fazer na sua vida através dessa série, ok? Essa série é uma série muito curiosa, guarda essa imagem, daqui a pouco eu pedi para você alguma coisa em relação a ela. Mas veja, eu quero explicar para você inicialmente essa série, se tem algo complexo, questionado e que não tem assim um grande acordo entre todas as pessoas, é justamente isso e é tão importante, é o nosso conceito sobre como alcançar o melhor da vida. Como eu alcanço o melhor da vida? Há muito estudo, há muita conversa, é tema de conversas de comunidades muito distintas, como alcançar o melhor da vida. E foi daí que surgiu essa série que vai falar um pouco pra gente, Manual da Vida, lembra do texto, do nome, não é? Do título da nossa série, ainda não é o título do nosso vídeo de hoje, mas se a Bíblia, sabe, é o manual do fabricante, a gente tem essa brincadeira, né? Deus, ele cria o ser humano e ele se revela, ele se mostra, ele diz o que ele pensa sobre o ser que ele criou. Então, igual o manual do fabricante, que nós, quando compramos um produto simples, né? Ali o fabricante ele diz para nós como usarmos, para que serve, como preservar, como durar mais tempo, enfim, como fazer a manutenção. Então, se a Bíblia é, de certa forma, um manual do fabricante nosso, do ser humano, ela é o verdadeiro manual da vida. E é daí que vem a ideia da série Manual da Vida. Pensa aí nesse livro, é um livro que não tem nada escrito, as folhas voam, né? Ele ao mesmo tempo pode fazer referência, enfim, não vou falar, mas dá um pause no vídeo e explica aí embaixo o que você pensa dessa imagem, né? O que ela inspira você nessa ideia de manual da vida. Deu pause? Comentou lá? Bacana. Vamos continuar hoje. Hoje está o nosso primeiro vídeo. Vamos falar o que é o ato de viver. É o nosso primeiro vídeo. Eu começo lá do Gênesis. O que é o ato de viver segundo Deus? Como o Criador explica logo no início das Escrituras Sagradas, nesse testemunho mais antigo da fé, das primeiras experiências do ser humano com Deus, como é explicado então, né, no relato da criação, temos alguns termos como pó da terra, soprou, fôlego de vida, ser vivente. Eu vou trabalhar essas ideias, como a gente pode tirar daquele texto original o que é o ato de viver. Você vai se surpreender, provavelmente, com alguns termos do hebraico. Nem sempre as traduções são tão assim extensas, elas perdem um detalhezinho, são boas, enfim, é um trabalho essencial, mas acho que a gente pode mergulhar um pouquinho hoje diferente. E também, nem sempre conhecer o original vai fazer tanta diferença na interpretação, mas às vezes faz uma diferença, uma profundidade de sentido, e essa é uma delas. Então, vamos mergulhar então o que é o ato de viver segundo o nosso Deus, segundo as Escrituras. Quero começar então, naturalmente, lendo o versículo, que é a nossa base, e eu vou ficar só nesse texto, tá bom? E assim, o nosso vídeo ele vai ter algumas ideias muito profundas, muito bonitas sobre o ato de viver, mas sempre baseado nesse verso aqui, tá bom? Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ele fez aquele boneco de barro, né? E soprou o fôlego da vida. Então a vida vem. E nesse momento o homem, o ser humano, se torna um ser vivente. Vamos voltar a esse texto, vamos citá-lo, ok? Mas é nesse texto que vamos basear a nossa conversa de hoje sobre o que é o ato de viver. Então, primeiro, o ato de viver é escutar o Criador. Eu quero convidar você então para essa vida segundo Deus, essa vida onde nós precisamos escutar o Criador. Sabe, eu vou lembrar a você que ouvir é diferente de escutar. Ouvir é uma questão de sentido, ok? Ouvir é como ler um livro, é como olhar alguma coisa, mas é diferente de prestar atenção àquilo. É diferente de aprender para si mesmo, é diferente de desejar fazer com que aquilo faça parte da sua vida, escutar o Criador, dar atenção a Ele, ao que Ele quer falar com você.
Veja, a Bíblia fala que, nesse relato que lemos, que ele soprou, ele formou e ele sopra. Então, a vida veio de Deus, vem de Deus. Ele é o Criador, ok? Escutar o Criador. A ideia do manual do fabricante é uma ideia simples, clara, mas que faz muita diferença se nós olharmos a vida desse ponto de vista de que existe uma vida natural que temos, que vem dele. Vamos entrar nos detalhes depois, em outro momento. Essa série é longa, mas olha, há uma vida especial que precisamos viver e uma vida melhor, para ser vivida da melhor maneira possível, um aparelho, mesmo eletroeletrônico, para ser usado da melhor maneira possível. Você precisa compreender então quais os objetivos, o que o Criador tinha em mente quando o concebeu. Veja, Deus sabe o que diz sobre o assunto, então é inteligente dar atenção a ele. Esse primeiro convite é rápido, mas é fundamental dar atenção a ele, saber o que ele tem a dizer e não simplesmente o que eu recebi e com muito carinho dos meus pais, o que eu recebi com muita dedicação dos meus professores, dos meus mentores, não é? Pessoas que aprenderam muitas coisas da vida. Agora, o que Deus, o Criador, tem a dizer além disso tudo que eu já ouvi? Isso é fundamental e isso é que faz diferença. Escutar o Criador é fundamental para o ato de viver. E aí eu vou caminhar com você para a ideia seguinte, sabe, a vida que nós recebemos, ela é natural, ela é passiva, você recebe, você nasce, você não pediu para nascer, você não sabia que ia nascer, você nasceu e identificou o mundo. Adão lá, Eva, eles não sabiam que nasceriam, eles receberam o mundo, mas essa é a primeira dimensão da vida. Mas viver bem é a ação de ir além. Por isso que escutar o Criador é importante, porque você não vai ter só a vida recebida passiva, eu recebi, ok, mas eu quero viver bem, eu quero usar bem o que eu tenho, a oportunidade que eu tenho, limitada no tempo, sobretudo hoje, não é? Eu não estou falando mais do jardim, eu estou falando da nossa vida, é uma vida limitada em termos de temporais, outros também, o nosso recurso é escasso, o recurso de tempo é um deles, é limitado, mas viver bem é uma ação e ela precisa ir além, ela precisa incluir, da vida passiva, ela precisa incluir escutar o Criador. Esse é o ponto, escutar o Criador. Depois, o ato de viver, segundo Deus, é escolher onde respirar. Sabe, a respiração é algo muito bonito que nós vemos nesse texto. Nesse texto bíblico, ele já começa lá falando que Deus soprou nas narinas do ser humano o fôlego, né? E se é fôlego, é um ato contínuo de vida. O fôlego é a respiração. E a respiração não pode parar. É um ato contínuo de vida. A vida não pode ser interrompida, sabe? É um exercício. A respiração humana é um exercício, mas a vida também é um exercício. Mesmo quando você dorme, a vida não para. E há questões sendo trabalhadas em você. É fundamental para uma vida plena, para uma vida saudável. Dormir, por exemplo, mesmo sem a sua consciência, você continua fazendo. É ininterrupto, não vai parar, fica tranquilo. Enquanto a vida, alguém já disse, há esperança. Realmente, a vida precisa ser mantida, precisamos lutar por ela, pela nossa, pela dos demais. Essa é a ideia da Bíblia. Ela não pode ser interrompida, só Deus pode interrompê-la. E Ele faz uma coisa, tanto a manutenção quanto a interrupção, com um propósito. É uma outra questão, mas a vida é esse ato contínuo que precisa continuar. E vai continuar. Veja, mas ela é indispensável. É ato contínuo porque aquilo que não pode parar é essencial. A sua vida é muito importante, lute por ela. Você precisa escolher bem onde você vai respirar. Esse é o ponto. É uma decisão que precisamos fazer dos ambientes onde estaremos, do ar que vamos inalar. Veja, nós temos a capacidade da respiração. Eu vou caminhar para você compreender ainda um pouco mais profundo isso. Nós temos essa capacidade, ela é involuntária. Deus colocou em nós a vida, lembra? Ela é passiva, falamos ainda há pouco, mas às vezes a gente vai acabar respirando poluição. Pode até vir. E a poluição no sentido físico e as coisas ruins, as circunstâncias más da vida. Isso vai acontecer durante a nossa vida. Mas os ambientes onde estamos, se eu estou num ambiente de grande cidade ou no ambiente do campo, onde o ar é mais puro, isso é uma escolha minha. Ah, pastor, eu não tenho tanta, ou Armando, eu não tenho tanta opção assim. Ok, eu entendo. Mas você percebe que é uma escolha? Você percebe
que você pode escolher para onde você vai? Então, você sabe que quando você está num ambiente onde o ar é melhor, você respira melhor. Assim também é na nossa vida. Saindo do ato puro da respiração e vindo para a vida, não é? Essa respiração de Deus, nós precisamos ter a noção de que nós escolhemos onde estaremos. E você precisa escolher a vida. Você precisa escolher. A vida segundo Deus é isso, é escolher onde você vai respirar, é escolher os seus caminhos, as suas comunidades, com quem você vai conversar, de que fontes você vai beber, é escolher os canais que você vai seguir no YouTube, os livros que você vai ler, ou seja, que mentores, que pessoas você vai espelhar. Percebe? Onde você vai respirar? Isso é uma escolha. Não pode ser simplesmente passivo. Você quando nasce, você recebe dos seus pais, você não sabe o que é o mundo, mas você precisa escolher em um dado momento onde você vai respirar. Os ambientes são escolhas, e são escolhas determinantes para a vida. Tem um ditado popular, diga-me com quem andas e te direi quem és, não é? A sabedoria popular identificou uma questão que é bíblica, não é? Nós entendemos que as más conversações corrompem os bons costumes. É texto bíblico. A ideia é a seguinte, alguém já disse aí na contemporaneidade, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então não tem jeito, você precisa escolher onde você vai respirar, ok? Então isso é bíblico e está lá no início, está lá no Gênesis. Olha que bonito, não é nada, na verdade, nenhuma descoberta contemporânea, isso é bem antigo. Eu falei para você disso. É curioso, não? É curioso notar quanto a Bíblia fala de vida e fala com propriedade desde o princípio. Vamos lá, mas não é só escolher respirar, o ato de viver é conectar-se à realidade. E o que eu quero dizer com isso? É claro que eu estou conectado à realidade. Eu posso me tocar e se eu beliscar vai doer. Enfim, o tato está aqui, você está me vendo, eu estou vendo nesse momento uma câmera, mas por trás eu sei que você está me escutando. Enfim, há todo um envolvimento de sentidos. Você escuta a minha voz, percebe? Você pode comentar aí embaixo no chat e eu vou depois dar um retorno, eu vou ler o que você está vendo. Enfim, nós estamos vivos, nós estamos tendo trocas. Mas o que é, então conectar-se à realidade? Essa é a realidade básica, nós estamos conectados sim, nós temos aquela vida passiva. Mas o que é o ato de viver? O que é mais do que isso? O que é a vida de Deus? Veja, soprar, quando Deus sopra nas narinas do ser humano, daquele boneco de barro, o ar, ele move o ar. E é esse o ponto. Não é simplesmente o ar, ele move o ar. É o ar em movimento, é o ruá. É o texto hebraico é esse, é o ruá, tá bom? É o vento que é a figura do Espírito, não o ar, mas o vento, é o ar em movimento, a figura do Espírito é a presença divina em nós. Sim, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, não dá para dar uma palhinha assim tão extensa, não é necessário para o objetivo do nosso vídeo, mas quando nós temos todos a imagem, todo ser humano a imagem e semelhança de Deus, nós trazemos um quê divino em nós. Não quer dizer que o ser humano é divino, não é isso, nós somos humanos, ponto final, ok? Mas há uma presença divina em nós que nos traz essa fagulha de vida. Se estamos vivos, não é simplesmente porque Deus deu a vida e nos deu tchau, não é isso. A teologia vai nos ensinar, não é? A leitura da Bíblia, enfim, toda a história é muito clara. Homens de Deus interpretar a Bíblia, isso é algo básico. Deus não só criou o ser humano, mas ele não criou somente a natureza, criou o mundo, mas ele não é só o criador, ele é o sustentador de todas as coisas. Então ele também sustenta a vida. Não quer dizer que Deus está na árvore, mas ele sustenta a vida de toda a criação, percebe? É nesse sentido que eu quero dizer. Então, a vida que há em nós é uma presença de Deus. E, sobretudo, no ser humano, a coroa da criação, a imagem e semelhança de Deus está impregnada, está ali. Então ele move. Veja bem, eu quero dizer para você que a vida é essencialmente espiritual. Por mais que nós tenhamos nossos sentidos envolvidos na vida e são fundamentais, a essência disso, o que está por trás disso é espiritual. Senão, é só ilusão. É só aquilo que eu estou vendo, mas não é o fundamento do que há por trás daquilo. Se nós podemos ver, por exemplo, a pele uns dos outros, nós não podemos ver a estrutura óssea que dá sustentação a isso tudo enquanto estamos de pé. Percebe? As coisas mais importantes não podem ser vistas. Eu não fui o primeiro a dizer isso. Mas essa é a questão, esse é o ponto. O essencial da vida, a realidade fundamental da vida de verdade, a vida que você quer, do seu grande alvo, da sua alegria, da sua felicidade, não está nas coisas que você vê, está no físico,
não está no espiritual. A essência é espiritual, a realidade é espiritual. Senão você corre o risco de ficar somente na ilusão. Sabe? Nós temos a realidade física, acabei de falar. A pandemia trouxe para nós a realidade virtual de maneira muito clara, muito autoimposta. Nós percebemos que é virtual, mas é real. Só que a Bíblia nos lembra que algo move essas duas realidades. E aí a gente está falando necessariamente da nossa conexão essencial do espiritual. Então, para o ato de viver segundo Deus, para a vida de Deus, nós precisamos dessa conexão com a realidade espiritual, tá bom? Depois disso, o ato de viver é assumir a sua necessidade. Isso aqui provavelmente você não escutou ainda, mas o ato de viver é assumir a sua necessidade, assumir a sua dificuldade e assumir o que você deseja, os dois, tá bom? Mas a gente precisa conectar com isso. Não adianta fingir que está tudo bem quando tem dificuldades e não adianta também sublimar ou abstrair as necessidades. Ah, não, agora eu vivo de luz. Não, ninguém vive de luz. Você precisa comer, se alimentar, dormir, jejuar às vezes, ok? É importante. Mas enfim, voltando aqui para a nossa necessidade. Nós temos necessidade, nós temos desejos, ânsias, e Deus sabe, Ele criou-nos dessa maneira. A vontade, a volição que nos diferencia de outros seres. O ser humano tem vontade e não há nada de ruim nisso. Ela precisa ser naturalmente bem gerida por uma vida saudável, mas nós precisamos fazer contato e assumir as nossas necessidades. Eu vou explicar para você de onde que vem isso nesse texto, tá bom? Veja, o texto hebraico, ele foi traduzido como, em algumas bíblias, o ser humano foi feito alma vivente. Isso você vai ver no âme em francês, no soul em inglês. O nosso mundo ocidental tem essa ideia da alma, né? Então, você tem a psique mesmo no grego, na Septuaginta, mas lá no original, tá bom? No hebraico, no texto original, nós temos o nefesh. Então, o ser humano foi feito nefesh vivente. E o que é isso, né? Porque não faz sentido, né, Armando? Eu vou explicar. Nefesh é um negócio simples para você. É garganta. Olha como o sentido começa a ser diferente. Deus faz o homem, sopra nele o quê? O fôlego da vida, né? E o homem é feito o quê? Ser vivente? Ele é feito nefesh vivente. Ele é feito uma garganta vivente. Ok? Então o que isso significa? Eu estou trazendo para você. Lembra que eu falei de assumir as suas necessidades? Olha só. É claro que o nefesh pode ser mais tarde traduzido como alma. Só que antes disso, ele é muito antes disso outra coisa. Tá bom? Então, as duas, a tradução está errada. Só que ela está limitada. Tá bom? Então, vamos aprofundar para que você tenha um sentido mais amplo do que é o ato de viver segundo Deus. Da vida que nós precisamos, da vida que você quer e que eu quero para mim. Tá bom? Nefesh vivente. Veja, percebe? Deus deu fôlego e é a garganta que vive. O ser humano se torna uma garganta que vive. Percebe como faz sentido? Se você estrangula um assassinato comum lá, ok? Nos princípios, nos primórdios. Então, um dos primeiros, ok? Que existem. Esse assassinato, ele interrompe o fôlego. Deus deu o fôlego, então ele interrompe o fôlego. Percebe como faz sentido? A alma não fica seca, mas a garganta fica seca. Então, almas secas, não gargantas secas. Percebe a ideia? Então, a garganta, ela fala desse fôlego, mas ela fala demais. Ela fala dos desejos do ser humano. Em que sentido? Eu vou explicar para você. Nefesh, falei para você garganta, tem a ideia de alma, ok? Mas inicialmente garganta, fala de desejo, de anseio, de busca. Porque a garganta seca busca água. A garganta, no complexo da boca, ok? Na ideia mais, no princípio, era um complexo, na verdade, que você tem de alimentação. Eu não vou entrar no detalhe, mas existiam menos palavras do que existem hoje. Era uma palavra que significava várias coisas. Quanto mais antiga a língua, mais ela é dessa maneira que funciona, tá bom? Mas aí é uma questão de linguística, não precisamos entrar tanto nos detalhes aqui. É importante para mim, enquanto estudioso, mas pro fruto da minha pesquisa, não é da minha leitura, não.
Então, eu estou explicando para você já o resumo da coisa. Então, a garganta fala então desse desejo, desse anseio, dessa busca. Eu quero comer, eu como por aqui. Então, eu tenho desejo, o impulso natural para beber vem daqui, percebe? Então, nós precisamos assumir que nós temos sim desejos. Nós fomos feitos assim por Deus, gargantas viventes, nefesh vivente, percebe? Nós temos anseios e Deus trabalha com isso, Ele trabalha nisso. É claro que as tentações que vêm para longe do caminho de Deus, que são espiritualidade também passam pelo seu desejo, pelo seu anseio, percebe? Por isso que passa por essa ideia do desejo, do anseio, porque é espiritual. Isso tudo tem a ver com a sua espiritualidade. E, por fim, a sua busca. Então, assumir a sua necessidade, você também tem a necessidade de busca pelo espiritual, busca por algo que é mais profundo. Enfim, conseguiu expandir essa ideia? Nós vamos trabalhar em outros vídeos, em outras sequências, mas eu preciso que você esteja vivo para essa realidade, assumir a sua necessidade, assumir aquilo que você precisa melhorar, mas também os seus desejos. Enfim, Deus vai trabalhar nisso em você. Se você quer uma vida nas alturas, uma vida esplêndida, extraordinária, ela vai passar por isso. Deus vai trabalhar em você nessas questões, você vai liberar essas questões diante de Deus, enfim, você vai viver esse sonho. Por isso também falo muito de viver uma aventura. Tem muita relação com isso, ok? Mas enfim, isso você vai vendo, acompanhando o canal e no decorrer do tempo. Mas olha, que coisa linda, que crescimento maravilhoso. Eu quero trabalhar ainda um último conceito com você. Talvez não seja também muito familiar para você, tá bom? Mas o ato de viver, segundo Deus, lá desde o princípio já é mudar o ordinário. Veja, nós recebemos uma vida e essa vida é vista como muito como ordinária, mas ela não é. Ela é extraordinária. O natural é o pó. O homem foi feito do pó e nós somos pó. Veja, pó que Deus dá um contorno todo especial e a vida dele muda tudo, ok? Vamos falar melhor disso, mas olha, nós precisamos sair dessa ideia de que nós somos comuns. Nós não somos. Você é especial. Não importa o que disseram para você, você é especial. Deus vê você como especial, ok? Agora, você pode ver passivamente essa vida ou realmente sair daquilo que mesmo os homens acham que é ordinário. Esse é o segundo passo, lembra? O ato de viver é ir além, não é só passivo, ele vai além, por isso precisamos escutar a Deus. Por isso essa caminhada, por isso esse canal, essa vida nas alturas, esse grande objetivo que nós temos, que é uma realidade como nós vivemos em Deus, enfim, e há todo um detalhe que eu estou aqui para compartilhar com você. Essa é a minha missão, ajudar você a viver essa vida nas alturas, que vai brilhar nesse mundo aí que precisa tanto de luz, tá bom? Mas vamos lá, então é mudar o ordinário. O que eu quero dizer com isso? Pó é uma coisa, o homem é feito do pó da terra, lembra isso lá? O homem é feito de uma coisa, o pó é uma coisa. Mas a vida de Deus, então, faz-nos um ser. Quando ele sopra no pó, o pó se transforma num ser. Só a vida de Deus faz isso. Só a vida de Deus transforma o ordinário em extraordinário. A coisa em ser, ela potencializa o simples que há em nós. Simples entre aspas, porque não é simples, como o ser humano é complexo, é lindo, é maravilhoso. Mas aquilo que nós olhamos de maneira simples, Deus transforma esse ordinário, esse comum, em extraordinário. Deus faz isso. Sabe? Pó é coisa. Pó é Adamá. O pó da terra era Adamá. Em hebraico, tá bom? A palavra é essa. Então ele cria o Adão, o homem, o Adão, que pode ser o indivíduo, pode também na língua, em outros textos vai ser a raça humana. Veja, Deus cria o homem do pó, mas é a mesma palavra com uma variação simples. O homem continua sendo pó, um pó com o sopro de vida de Deus. Veja, um pó que é feito garganta vivente, mas é pó. Ele continua lá. Mas veja, esse ordinário, esse pó comum que está lá, ele pode ser mudado em extraordinário pelo ato de vida de Deus. Olha como isso é profundo. É sobre isso que eu estou falando com você. É sobre isso que nós vamos falar nesse canal. É sobre essa vida que transformadora. Só Deus transforma dias repetitivos, sem sentido, dias coisificados, sabe? Eu entendo que você sabe o que eu estou falando. Os dias que são vazios em si mesmo. Só Deus pode transformar essa sua realidade com a vida dele.
Transformar isso que é ordinário em extraordinário, cujo valor é percebido por você. Aí você percebe um valor diferente na sua vida. Ou os outros, os demais, os que cercam você, muitos deles, vão ver, uau, que diferença. Eles vão ver valor na sua existência, na sua vida. E por fim mesmo, aqueles que virão depois, aí eu falo de legado, você tem algo então a deixar, uma vida a legar, a deixar de herança para sua família, para sua comunidade, para esse mundo. É claro que as mudanças são sempre numa escala pequena, e alguns de nós temos uma escala um pouco mais, não importa. A questão é, a sua vida passa a ter sentido, ela deixa de ser ordinária, comum, simples, para ser extraordinária. Veja isso, é isso. Essa é a última ideia que eu queria trabalhar com você, dessa mudança em extraordinário. Essa mudança que Deus realiza em nós, sabe? E essa é uma vida que está em movimento. Essa não é uma vida simples, estática, mas uma vida que acontece, uma vida que realiza, é a vida que tem o ar em movimento que impulsiona, é a vida que vem de Deus. E sobre essa vida, o resultado dela na vida de Adão ou do ser humano em geral, Adão, lembra do ser humano? O resultado dessa vida em nós, em todos nós, não só nele, no original, né, mas para todos nós, é que nós deixamos de ser simplesmente pó, ele deixou de ser e nós pó morto, sem vida, inerte ali, paradinho, isolado de contatos, de experiências, de percepções, isolado de algo maior, abundante, estéril, o pó não produz coisa alguma. Deixamos essa realidade, quando temos a vida de Deus e viemos para outra, nós nos tornamos seres vivos de verdade, em movimento, causando, tendo relacionamentos, tanto humanos quanto no sentido de você provar, de você se aventurar, de você ter, lembra aquele desejo, o anelo, o anseio, a busca da garganta vivente? Então você passa a viver isso, você se torna alguém que produz para si, para os outros, para o legado, enfim, essa é a vida de Deus. Percebe? Está na Bíblia. A vida, a origem da vida, a realidade da vida, que é espiritual, está lá desde o princípio, claro, é sobre isso que a gente vai falar aqui sempre nesse canal. A minha própria vida tem essa experiência, eu quero convidar você a viver essa experiência. Você provavelmente já começou a vivê-la, se você está acompanhando esse vídeo até agora, você se interessa por isso, você já teve contato com essa experiência, mas isso precisa ser aprofundado. Eu lembro no início, a minha vida mesma, eu costumo dizer que ela era oca, ela sem sentido, era vazia, e Deus me trouxe uma espécie de vida, e eu abracei, claro, é tudo um processo, uma serenidade empolgante. Por um lado, aquela angústia inicial deu lugar a uma paz incrível, maravilhosa, e ao mesmo tempo que empolga, que transforma, que me leva a essa aventura de fé, a aventura que é viver com Deus e que faz realmente muita diferença. Sabe, num tempo de muitas aparências, nós temos inclusive as redes sociais, né, o Photoshop, para que eles entendem a questão da manipulação da imagem, há tanta coisa de aparência, que não é ruim em si, ok? A aparência é o que vemos, é o sentido da visão, mas há mais coisa do que isso. Eu quero convidar você a desvendar a essência da vida. Está aqui desde o princípio, repara, é simples, Deus quer dar para todos nós, mas nós precisamos desvendar, tirar a venda. Parece que está um pouco encoberta, então essa é a ideia, tirar a venda, desvendar. Eu não concordo com tudo, naturalmente, que o Chesterton, esse senhor, disse, mas ele tem alguns pensamentos muito interessantes. Um deles é esse, que a coragem significa um forte desejo de viver. Repara, a coragem significa um forte desejo de viver. Então, isso que faz nos vencer o medo. Veja, nefesh, vivente, é o forte desejo de viver. Você tem esse desejo? Eu convido você a ter esse desejo para vencer o medo, para ultrapassar as barreiras. E aí a sua vida vai florescer, vai brilhar, vai ser transformada. Veja, um forte desejo de viver sob a forma de disposição para morrer, não para matar nunca, mas para morrer nunca, né? Eu não vou deixar a questão do matar de lado, por favor. Tem a relação profunda com a vida, mas não é o objetivo desse vídeo. Mas olha, disposição para morrer. Eu dou a minha vida para viver. Então eu quero tanto que eu assumo riscos. Olha só, é uma questão de ambiguidade, uma questão de hipérbole aqui, mas eu assumo riscos para viver de verdade essa vida. Uma vida meia vivida, meia boca, mais ou menos, não vale a pena. Eu quero viver de verdade. Você quer viver de verdade? Você quer viver nas alturas? Esse é o meu convite para você. Vem com a gente.
Nós queremos construir uma causa aqui, viver essa causa de viver nas alturas e ajudar outras pessoas a viverem nas alturas. Veja, a vida ela é um mistério a ser explorado ou um problema a ser resolvido para você? Se é um problema que você olha como um problema a ser resolvido, tá tudo certo, não tem... Tudo bem, a gente não vai brigar por causa disso. Acompanha comigo, vem, segue, vamos tentar resolver esse problema. Agora, se você pensa, quer abraçar a ideia de que a vida é um mistério a ser explorado, vamos abraçar essa causa juntos, ok? Por quê? É claro que a primeira ideia que temos é que nós temos problemas para resolver e não tem uma dificuldade maior em olhar assim. Mas se você percebe o mistério a ser explorado, você começa então a perceber que há muito mais na vida do que os problemas e que eles podem ser resolvidos de outras maneiras, mais positivas, enfim. Vamos caminhar juntos, vamos viver a vida. Meu convite para você realmente é que você siga comigo nessa série, mas não só, que você siga comigo nesse canal. Se você não comentou aí o significado que você vê nessa imagem, chegou até aqui, comenta aí embaixo, tá bom? Faz bem, é uma interação que a gente vai ter. Agora, fundamental, se inscreve no canal, compartilha essa vida, abraça a vida e compartilha. Quando nós compartilhamos no mundo de Deus, na matemática de Deus funciona assim. Quanto mais nós compartilhamos, doamos, mais nós recebemos e o balde vai se enchendo cada vez mais, tá bom? A fonte não se esgota porque o fôlego, lembra disso? O fôlego vem dele, tá bom? Que Deus te abençoe. Nós nos vemos então no próximo vídeo e vamos seguir juntos em busca dessa vida nas alturas. Vamos compartilhar essa vida com outros. Grande abraço para você e até a próxima.